que é meu inglês maravilhoso, com quem eu convivo há, há 30, há 30 anos, e também consegui 3 filhos. Estou casado com o David há 30 anos, então com nosso filho mais velho, que é o Alisson Hara de Reis, a Alice tem 17 anos, e o Felipe, 14 anos. Todos eles nós conseguimos com muita ação. Eu brinco que demorou 7 anos, foi a gravidez mais longa da história, porque nós tivemos toda uma briga judicial e tudo a gente conseguiu no Supremo Tribunal Federal com unanimidade. E foi graças à interpretação desse livro, que é a Constituição Federal, que é o nosso livro base. E você sabendo interpretar a Constituição, você consegue os seus direitos e isso para a gente é muito importante. Então, eu gosto muito de falar disso. Então, o direito proporcionou a felicidade que sinto hoje. O que nós vamos conversar um pouquinho? Vou apresentar, então, a Aliança Nacional LGBTI+, a Rede Gay Latino. Depois, vou falar um pouquinho da situação, problema na nossa comunidade e as conquistas que nós tivemos, principalmente na área do direito, e o que nós precisamos, uma reflexão. Estou super aberto a responder toda e qualquer pergunta, não tem problemas, tanto no âmbito pessoal, como no âmbito intelectual, ou também no âmbito do ativismo. Posso responder sem problema nenhum, porque às vezes tem uma dúvida, uma questão, inclusive sobre sexualidade e direitos humanos. Então, podemos conversar sem problema nenhum. Então, nós temos a Aliança Nacional, nós temos coordenações nos 27 unidades da federação, temos coordenações municipais em 200 municípios, ela é pluripartidária, 50% dos afiliados são filiados a partidos políticos, e dos 30 partidos políticos, dos 32 partidos existentes no Brasil, nós temos LGBTI nos 30 partidos. Então, a gente não faz acepção de partidos. A nossa luta é uma luta de todos os partidos. A Rede Gay Latino fazemos parte e nós temos coordenações em 22 países da região da América Latina e Caribe. E aqui em Curitiba, nós temos o Grupo Dignidade, que é a organização mais antiga, está completando 28 anos de atuação. E começou eu e o meu esposo, começamos aqui no nosso apartamento. Hoje temos uma sede própria que fica na Praça Carlos Gomes. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho da situação, problema da nossa comunidade. Vocês, futuros advogados, futuras advogadas, futuros juízes, promotores, defensores, quero ver ainda algum de vocês ministro do Supremo Tribunal Federal. E torço por isso. A gente tem que galgar e estudar muito. E a gente tem que entender de todos os assuntos. Eu brinco que nós já tivemos 3 advogados nossos que foram ministros do Supremo Tribunal. Inclusive, agora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Barroso, foi o nosso último advogado. Ele trabalhou com a gente e hoje está lá no Supremo Tribunal Federal. Bem, a situação problema, por que a gente luta, por que a gente se organiza? Então, aqui é um dado que eu acho que é importante todos vocês saberem. Parece-me que nós temos muitas visibilidades, nós temos muitos problemas ainda. Inclusive dentro das universidades, nas faculdades, nas universidades, menos. Mas essa é uma pesquisa que eu coordenei em 7 países, e aqui são 3 números que é importante salientar. 73% foram agredidos verbalmente ou sofreram bullying, foram chamados de sapatão, de bicha, de viado e palavras de baixo calão. 36% sofreram violência física e 60% se sentiram inseguros
de ir para a escola no último ano por serem LGBTI. Aqui, um depoimento que marca muito bem como que é a nossa vida. Então, não é difícil, assim, embora as pessoas achem que, não, ser gay é legal, ser lésbica é legal, ser trans é legal, mas, olha só, muitas vezes ameaçado, humilhado, separado, desamparado, mesmo assim, continuei firme e forte e determinado a completar os anos que perdi por medo, insegurança e mais medo, com a esperança que um dia as escolas sejam uma segunda casa, aonde além de aprender sobre apenas fazer expressões matemáticas ou poemas arcaicos, mas também sobre igualdade, sobre respeito, sobre amar o próximo, porque é isso que deveria ser ensinado nas escolas, o respeito. E é com isso que eu começo a nossa conversa, que é fundamental o respeito. Você não precisa, inclusive, nem aceitar a pessoa. E tem pessoas, pela questão religiosa, pela questão política, não aceitam. Mas você tem que respeitar. Eu tenho alguns comportamentos que eu também não conseguiria aceitar, não queria para mim, para minha família, para os meus filhos, mas eu respeito e cada um tem que se preservar. Então, o respeito é fundamental. Aqui, o nosso grande problema hoje é a questão dessa chamada ideologia de gênero, que é do pessoal muito mais conservador. E isso começou no Plano Nacional de Educação, e que não existe ideologia de gênero. O que existe são estudos de gênero que coloca que as mulheres ainda têm muitos estupros, tem muito feminicídio, e aí essa parte conservadora para não se discutir sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. E é uma das questões que de antemão eu já coloco, nós não queremos que ninguém vire gay, e ninguém vira gay. Semana que vem vai ter uma festa gay maravilhosa, eu vou ser gay, então a gente não vira, a gente é. Então, tem pessoas que assumem, tem pessoas que não assumem por causa de todo o preconceito e a discriminação existente ainda na sociedade. E aí surgiu a escola sem partido e essa ideologia de gênero, que, claro, a escola não é, a escola, a universidade, a educação não deve ser para doutrinar ninguém. Um professor, uma professora que é bom, ele tem que colocar todos os autores. Se você vai estudar sociologia, por exemplo, você vai ter que estudar desde Marx, você vai ter que estudar Durkheim, você vai ter que estudar Weber, você tem que apresentar todos os autores daquele tema, e os estudantes têm que ter o senso crítico. Então, nós também não queremos a doutrinação, mas o professor ele pode e deve, quando perguntado por um estudante, aí, o senhor, qual que é a sua ideologia, qual que é o seu partido político, e os professores podem sim ter partido, mas ele tem que apresentar todas as teorias para que o estudante possa fazer esse trabalho. Aqui ainda as pessoas dentro da comunidade LGBTI+, é uma diversidade muito grande. Aqui um exemplo, inclusive, de um conhecido nosso curitibano, um padre, que ele falou que as pessoas trans são um ataque contra Deus. E tem aqui a fonte aonde ele falou. Não quer dizer que eu estou aqui condenando ou mandando para o inferno de Dante Alighieri. O que eu estou dizendo é que nós podemos dizer que não está tudo bem. Não está bem. Deus criou o homem e a mulher. Então, essas afirmações para uma pessoa que tem poder de fala é muito grave, porque o pai e a mãe vão lá e espanca seu filho, a sua filha trans, e isso para a gente é um problema. Aqui nós temos pesquisas na região metropolitana. 29% das pessoas foram discriminadas, na faculdade 23%, em casa, na família 23%, no trabalho 11%. E temos aqui 62% já pensou em suicídio. E as famílias aceitam a orientação sexual e identidade de gênero. 34% responderam, mais ou menos. E 10% rejeitam ainda a nossa comunidade dentro das famílias. Então, estes são os problemas. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI é assassinada barbaramente. E isso é um estudo que o GGB há 40 anos vem fazendo.
todo ano ele publica a lista e como a pessoa foi assassinada, com requinte de crueldade. Uma pessoa LGBT é agredida no Brasil a cada 2 horas. Isso aqui é a fonte do Disque 100. E a expectativa de vida para uma pessoa trans é de 35 anos. E a taxa de suicídio na nossa comunidade é 8 vezes maior do que na comunidade heterossexual. Bem, então esses são os problemas. Aqui nós tivemos algumas conquistas que eu acho que é importante e baseado na Constituição Federal. Então aqui o judiciário para nós tem sido aquela vovó, aquela mãe, aquele pai bacana que vai lá, pega a Constituição, lê direitinho e interpreta. E foi muito bacana. No dia 5 de maio, nós tivemos o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, que foi a arguição de descumprimento do preceito fundamental, que a gente chama DPF 132, e a ação direta de inconstitucionalidade. Essa foi feita pelo governo do Rio de Janeiro e essa aqui foi feita pelo Partido Cidadania. E a interpretação foi unânime. Eu tive a felicidade de visitar todos os ministros e ministras e foi muito bacana o diálogo. Uma das questões que eu aprendi que o direito não é uma ciência, o direito é uma arte, você precisa ter muita lógica, muita argumentação, mas cada ministro tem o seu autor, sua forma de dar o voto, e a gente trabalhou muito, nós estudamos muito. Hoje eu posso falar de cada ministro, o que cada um pensa, como pensa, e isso é importante para vocês, advogadas e advogados futuros, que quando vocês vão fazer um memorial, uma petição, esses nomes, eu não sou da área do direito, então eu algumas palavras me perdoem, eu não sou dessa área, mas eu aprendi algumas coisas, que cada um a argumentação é diferente. Claro que a gente tem que pegar a Constituição, citar ali, mas a argumentação, a gente tem que procurar como que ele pensa, estudar todas as ações que eles fizeram, e nós, com o nosso grupo, hoje nós temos 96 advogados e advogadas voluntários e voluntárias que atuam dentro do Dignidade da Aliança Nacional LGBTI+, e cada um ficou de estudar e a gente conversou com todos e todas. O nosso querido Aires Brito, inclusive, nós fizemos uma homenagem para ele em novembro do ano passado. Ele veio aqui em Curitiba dar uma palestra para a gente. Nós homenageamos como o melhor voto que teve até hoje. O nosso decano, que é o Celso Mello, ele fez um voto também maravilhoso sobre a questão de igualar o racismo à LGBTfobia. Então, todos eles, eu posso falar e agora mesmo na doação de sangue nós tivemos, e ele votou contra, porque ele tinha lá as razões dele, mas ganhamos 7-4. E aí, no dia 14 de maio de 2013, com a resolução 175, fez a disposição da habilitação de celebração do casamento civil e na conversão da união estável para o casamento. Ou seja, hoje, qualquer cartório pode fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, eu mesmo já fiz com o David, como ele é inglês, eu quero passaporte britânico, né? Então, aqui, também, nós, para adoção, a ministra Carmen Lúcia, ela foi presidente também, e ela proferiu a decisão foi relatora do nosso caso da adoção dos nossos filhos. Olha que bonito que ela colocou aí. A união estável entre pessoas do mesmo sexo, sinônimo perfeito de família. Até brinquei com ela quando eu fui entregar a foto dos filhos para ela. Falei assim, a senhora colocou muito na tinta, né? Porque não existe família perfeita, né? As famílias são famílias e as famílias sempre têm uma briguinha, e sempre tem uma discussão. Mas foi muito bacana. Ela deu a adoção. A adoção aqui eu quero falar um minutinho. Eu e o meu companheiro, nós fizemos todos os trâmites aqui na vara da infância e do adolescente, mandamos os documentos, fizemos os cursos,
esperamos 3 anos, o juiz fez a sentença, e ele fez uma sentença muito linda, de 15 páginas, e no último parágrafo ele colocou: vocês podem adotar, mas só podem adotar menina de 10 anos. E mesmo assim, no primeiro momento que a gente leu, a gente ficou feliz. Vamos ser pai de uma menina. Ficamos super felizes. Mas daí, na manhã seguinte, a gente leu novamente e falou assim, mas aqui tem discriminação. E eu sou uma pessoa que sou muito bacana, sou super legal, assim, brinco com tudo, mas para mim, se eu ver qualquer milímetro de discriminação, eu recorro. Porque decisão judicial é uma coisa, ou você aceita ou recorre. Daí não tive dúvida, recorremos ao Tribunal de Justiça, foi muito bacana. Unanimemente os desembargadores e desembargadoras falaram que nós podíamos adotar qualquer criança, mas aí tendo o Ministério Público tem autonomia funcional. E uma promotora falou que nós não podíamos adotar crianças porque nós não éramos família. Daí eu fiquei mais animadinho, porque é muito legal a gente ganhar no Supremo. Ganhar no Supremo é muito legal, sabe aquele gozo cidadão? E isso que aconteceu. Aí a gente recorreu ao STJ, o Ministério Público recorreu, falou que não podíamos adotar, e nós para ao STF, e lá nós conseguimos, e hoje todas as pessoas do mesmo sexo podem adotar filhos. Então, foi uma vitória muito bacana para a gente, e foi um avanço. Aqui, a ação direta de inconstitucionalidade 4275 do STF. Inclusive, a nossa advogada do Grupo Dignidade e da Aliança, a Gisele Schmidt, curitibana, ela foi lá fazer a sustentação oral e para as pessoas trans. Então, tanto trans homens como trans mulheres. O direito da autodeclaração de gênero, a retificação do registro civil direto no cartório, sem necessidade de laudos psicológicos, psiquiátricos, cirurgia de redesignação sexual. Isso aqui foi o dia nós com os nossos advogados e advogadas na frente do Supremo Tribunal Federal. Que mais uma vez nós estudamos cada ministro, os memoriais, as visitas a todos os assessores, todos os chefes de gabinete para a gente conversar. Então foi uma outra grande vitória da nossa comunidade. Aqui, a ação indireta de inconstitucionalidade por omissão. A Constituição Federal ela foi promulgada em 88 e nós fizemos todo o advocacy para que colocasse nos artigos fundamentais a questão da orientação sexual e identidade de gênero. Infelizmente, perdemos de 300 a 150 votos na época. E desde lá a gente sempre queria que fosse criminalizado a LGBTfobia. E a gente conseguiu, aí estudando, porque é muito importante a gente fazer discussões, seminários, debates. É muito importante, porque a ausência de lei não quer dizer ausência de direito. E isso eu aprendi com a minha querida amiga e advogada. Se o advogado se a advogada percebe que a pessoa tem direito, ela tem que lutar. Aí nós falamos com os partidos políticos que, à época, só eles poderiam fazer ação direta. Então, o Cidadania e o PSB também fizeram um mandato de injunção, que era ação direta por omissão, colocando que, já que o legislador, que o Poder Legislativo não fez a lei, o STF, baseado lá na Constituição, que fala que tem que ter a solução pacífica dos conflitos, o item 7º do artigo 4º da Constituição, e a gente foi com essa argumentação, foi reconhecido a LGBTfobia como um tipo de racismo.
e também reconheceu que o Congresso foi omisso em não legislar a respeito. E a gente provou por A mais B, porque a gente tentou muitos projetos e as cláusulas pétreas que diz que todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E isso fez com que a gente, mais uma vez, tivéssemos uma vitória unânime. A vitória que nós tivemos foi a questão da ação direta. Essa durou 20 anos, que a gente tentou, falando com os ministros da saúde, que um gay, uma lésbica, uma pessoa trans, não podia doar sangue, mesmo se essa pessoa fosse celibatária ou se ela fizesse o uso do preservativo. E a gente achou injusto, porque você não pode julgar uma pessoa, uma comunidade por uma pessoa. Claro que a gente concorda que se uma pessoa tem prática de risco, ela não pode doar sangue, seja hétero, ou seja gay, ou seja, enfim, qualquer um não pode doar sangue. Nós também ganhamos de 7 votos a 4. E os 4 votos que votaram contra a gente foram votos muito bacanas, inclusive do nosso querido decano Celso Mello. Aqui. Muito bem. Aqui nós tivemos também a questão, aqui foi uma portaria do ministro Mendonça Filho, que foi: todos os estudantes travestis e transexuais podem solicitar o uso do nome social, porque tem um período que a pessoa está se descobrindo como pessoa trans e quer mudar o nome, então tem que ser respeitado o nome social. Então, nós aqui com o ministro da Educação, esse foi um decreto. O que nós precisamos? E agora nós tivemos 2 que não coloquei ainda aqui nesse PowerPoint dos avanços, que é a lei de Foz do Iguaçu e a lei do Novo Gama, que nessas 2 cidades a Câmara dos Vereadores fez uma lei que não poderia ser discutido as questões de gênero e as questões de diversidade sexual. E unanimemente os ministros falaram que isso era censura e os professores e professoras têm liberdade de cátedra. Então, foi mais uma vitória que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal. O que nós precisamos? E é isso que peço aí o pessoal do Centro Acadêmico nos ajude. Nós estamos agora fazendo o Manual de Direitos com a nossa equipe, que é cumprir as decisões mais recentes do STF e a contestação de iniciativas inconstitucionais por parte do Executivo e do Legislativo, seja tanto nos municípios como nos estados e na União. Então, a gente tem que estar vigilante sobre a questão dos direitos. Nós não queremos absolutamente nenhum privilégio. Nós queremos igualdade de direito. Não ser iguais às outras pessoas. Acho que todos nós somos diferentes na nossa subjetividade, na nossa individualidade, nós somos plurais. Mas no direito nós temos os mesmos direitos. E isso é muito importante que a gente assuma, e a minha fala vai nesse sentido. Eu mesmo sendo um militante aguerrido, outra coisa que nós queremos é a defesa do Estado laico. Sou cristão, sou católico, nossos 3 filhos foram batizados na Catedral aqui de Curitiba, com a anuência do arcebispo Dom Antônio Peluso, mas eu não posso se utilizar da minha religião para impor a quem seja evangélico, a quem seja de matriz africana, a quem seja judeus, ou quem seja agnósticos. A lei, a Constituição Federal, ela deve ser laica. Ela não deve se misturar com questões religiosas. E quando você se mistura com a questão da religião, começa a complicação. Também, e aí concluindo, o cumprimento, o que nós queremos? O cumprimento de acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que contemplam as questões pertinentes à comunidade LGBTI. Nós já temos vários acordos e tratados, tanto na OEA como também na Organização das Nações Unidas. Então, para concluir, uma frase legal, que eu acho que é bacana. Temos o direito de ser iguais quando as diferenças nos inferiorizam.
Então, é isso que eu comentei com vocês antes. Nós temos o direito de ser igual quando alguém falar, você não pode entrar aqui. Por que não pode entrar? Não, porque você é negro, porque você é gay, porque você é trans. A gente tem que usar do direito. E nós temos o direito de ser diferente quando a igualdade nos caracteriza. Então, esse paradoxo é demonstrado. Todos nós podemos ser diferentes, podemos usar roupas diferentes, a gente pode ter o nosso time de futebol, nosso gosto. Eu respeito muito os atleticanos, respeito muito os paranistas, mas o coxa é o melhor. E eu tenho o direito de ser coxa. Cada um com seu time, cada um com a sua forma de ser e viver. Aqui são os meus contatos que a gente pode conversar, tanto e as mídias sociais. Eu estou aberto para as perguntas aí, Fernanda, Guilherme, e mais uma vez parabéns ao Centro Acadêmico por esse debate. Essa epidemia vai passar e vamos fazer debates pessoalmente, discutindo o que é família, discutindo sexualidade, discutindo o direito. Porque o direito, como eu falei no início, para mim é fundamental. Eu não faço nada errado, eu sempre procuro um advogado que me auxilia na tomada das decisões políticas. Muito obrigado. Muito obrigada, Tony. Então, vou começar as perguntas, vou começar pelas mais votadas. A primeira pergunta é anônima e diz assim: o que as pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTI+, podem fazer para auxiliar na luta contra as dificuldades que esses grupos enfrentam diariamente? Eu adoro o hétero, eu defendo a heterossexualidade. Se tivesse uma parada hétero, eu iria. Eu acho que é bacana, eu sou filho de uma família, de um pai e uma mãe supostamente heterossexuais. Eu acho que pode ajudar muito. Se não fossem os heterossexuais, não tínhamos direito algum. A maioria da população, 85%, 75% da população é heterossexual. Pode fazer, primeiro, quando vê uma injustiça, ir lá e falar, isso está errado. Você tem que chamar atenção. Nas mídias sociais, se uma pessoa vem com um discurso de ódio contra o negro, contra a mulher, contra a pessoa LGBT, chegar e falar, eu sou estudante de Direito da PUC Paraná e isso está errado. Você está cometendo um crime. Então, se posicionar. A gente não pode ficar omisso. Então, e isso é muito bom. Então, pode participar da nossa organização. O Dr. Marcel é nosso coordenador da área jurídica, fazer estágio com a gente, sempre quando vê alguma injustiça, se posicionar. Eu acho que isso é o principal, tanto nas redes sociais como na pessoal. Claro que depois, quando a gente está num bar tomando uns litrões ou fumando alguns cigarrinhos ainda não legalizados, aí claro que vem umas piadinhas, tudo bem, eu acho que tem que ter a piada, ela pode ser utilizada quando não é para menosprezar a pessoa. Você pode fazer piada com LGBTI, com mulheres, com negros, mas desde que a piada não seja para dizer, eu sou melhor que você. Então, sempre corrigir a pessoa, mas também não ser aquele chato de galocha que tudo não pode falar. Eu gosto do respeito correto. O politicamente correto, eu me cuido. Eu sempre peço para a pessoa, você está falando isso porque quer menosprezar a pessoa ou simplesmente para rir? Porque, às vezes, o humor também tem que ser colocado de forma que as pessoas não se utilizem para menosprezar outra pessoa. Tá certo? Perfeito, obrigada, Tony. A próxima pergunta. O senhor acha que a Lei 13.104 de 2015, que trata do feminicídio, deve ser ampliada para proteger também as mulheres transexuais? Com certeza. Porque nós temos algo na sociedade que é fundante, que é essas questões de gênero. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade machista. E eu mesmo, pessoa que é machista, e aí tem homens e mulheres machistas, é aquela sociedade patriarcal. E muitas de nós sofremos um preconceito muito grande. Então, se a pessoa, por ela ser mais afeminada, por ela ser feminina, ela deve contemplar sim, e já tem projeto de lei nesse sentido e algumas jurisprudências. Então, eu concordo que e a nossa luta pela igualdade entre homens e mulheres
é a mesma luta de igualdade entre héteros e LGBTI. E a gente não pode ter uma, como é que chama, dois pesos, duas medidas para o mesmo fato. Ok. Beleza, Tony, muito obrigada. Então, a próxima. Tony, o que o senhor diria para aqueles que ainda não conseguiram se assumir, mas que se sentem amparados dentro do LGBTI+. Observação, sua família é muito linda. Obrigado. Primeiro, pessoal, a vida da gente é muito curta. É muito curta. Olha, eu fui presidente, eu fui do Centro Acadêmico de Letras da Federal, fui do Centro Acadêmico de Letras da Federal, fui presidente da Casa do Estudante Universitário, e parece que isso foi ontem. Sabe, a vida da gente é muito curta. A gente tem uma. Eu vou responder isso com uma frase muito linda do Habermas, que foi o primeiro vereador eleito em São Francisco. Ele falou assim: se você não pode ser a coisa mais linda, que é o amor e a felicidade, a vida em si não vale a pena. É muito importante a pessoa se assumir. É muito importante para ela mesma, que é muito difícil. Eu demorei 7 anos, dos 14 aos 21 anos, foi o período mais difícil da minha vida. Eu procurei de tudo. Fiz todas as simpatias para ser eu não queria ser gay. Eu não queria ser gay. Eu não queria, e eu achava um pecado, eu achava uma doença, eu achava sem vergonhice, eu achava tudo de ruim. Porque as pessoas falavam isso para mim. Quando eu procurei um padre, o padre falou que era pecado. Procurei uma professora, falou que isso não é normal. Procurei os meus amigos, eles ficavam tirando sarro e falavam: isso não existe, cara, isso não existe. Eu não tinha amparo de ninguém. Eu tive, isso aconteceu há 40 anos atrás. Então, é muito importante que a pessoa assuma e é melhor. Hoje, por exemplo, eu convivo com meu esposo, com a minha família, de forma muito bacana, muito legal você conviver bem, porque já pensou, eu fico imaginando eu casado, eu não tenho atração por mulheres. Por mais a Fernanda, olha que linda que essa moça, que bonita, mas não é meu tipo, não faz meu tipo. E aí o que eu vou ter que forçar a minha natureza. E aí, infelizmente, a nossa sociedade, a maioria dos gays, a maioria das lésbicas casam para mostrar para o pai, para a mãe, para a família. Aí faz o casamento infeliz, porque não é chegado na fruta, e é triste. Se você não gosta de feijoada, não adianta comer feijoada. Claro que às vezes até com fome você vai lá e come, mas você tem que ir lá saber qual a fruta que você gosta, qual a comida que você gosta, e isso é construído a partir dos teus afetos. Então, a minha resposta a essa pergunta, assim, eu acho que é muito legal assumir para você, se possível, assumir para a família e para a sociedade. Para mim, eu vivo super bem. Olha, eu já fui muito xingado em Curitiba por estar com a camisa do Coxa. Mas quando você é assumido gay, às vezes, se alguém fala assim, seu gay, eu falei, ok, conta qual que é a outra novidade. Qual que é? Descobrir o ovo de Colombo? Quer dizer, você ser assumido, e isso é uma coisa muito legal da psicologia. O que o outro fala de mim é problema do outro. O que eu faço com aquilo, hoje não me ofende mais. Às vezes eu recebo algumas coisas nas mídias sociais. Você é viado. Eu disse, tudo bem, meu amigo. Sou, e com orgulho e dignidade e direito. E eu estou do lado da lei. Eu estou do lado da lei. Você está me ofendendo. E pronto. Se continuar e falar, mas você é pecador, diz, tudo bem, olha, eu acho que não, eu acho que amar está escrito na Bíblia, lá em Mateus, não julgueis para não ser julgado, amar o próximo, se tiver bigode, for inglês, tem que amar mais ainda, enfim, você tem que ser você mesmo, e é muito importante. Aristóteles, na sua obra Ética Nicômaco, ele fala, a finalidade da vida é para ser feliz. Não dá para a gente deixar a felicidade e dizer porque eu tenho que dar satisfação à igreja, à sociedade, aos professores, aos colegas. Olha, coloque na tecla F e seja feliz.
Perfeito, Tony, muito obrigada. Então, a última pergunta que eu tinha pulado ali sem querer é: o senhor poderia comentar um pouquinho sobre como é o processo de adoção de crianças por casais LGBT+. Não existe uma separação, e eu acho muito legal. Eu acho assim, porque quando você adota uma pessoa, você dá muita responsabilidade. Então, eu defendo com unhas e dentes a vara da infância e adolescente. Eles fazem um processo extremamente longo, difícil, porque você tem que primeiro você tem que entregar toda a tua documentação com todas as certidões negativas, você tem que fazer um catatal de documentos. Depois você tem uma palestra com o pessoal das assistentes sociais e psicólogos lá da vara da infância. Depois eles fazem uma visita na tua casa, eles conversam com a tua família, aí eles vão fazendo um estudo sociopsicológico. Isso é para todo mundo. Então não tem diferença entre casal gay e casal hétero. É para todos. E tem que ser essa exigência. Então demora um prazo em torno de 1 a 2 anos, mas esse é muito importante para a gente ir maturando, porque, por exemplo, nós pintamos o quarto das crianças, nós não colocamos mobília nenhuma, eles que mobiliaram quando eles chegaram, porque cada um tem um gosto. Eu sempre brinco isso. Quando eles chegaram, a gente queria que a gente quer que o filho seja igual a gente. A gente, infelizmente, todo pai pode ser pai hétero, pai gay, todo mundo quer que o filho torça para o mesmo time. Eu fui lá, comprei todas as roupas do time do Coxa para os meus filhos e eles um é do Grêmio, outro é do Flamengo e outro é do Atlético. Então, nem há o time de futebol a gente escolhe para os filhos, imagina a orientação sexual e identidade de gênero. A minha filha está namorando um menino, o meu filho menor também está namorando uma menina, são héteros. Eu até brinquei outro dia com o pastor Feliciano e o pastor Malafaia, eu falei assim, meu Deus, eu preciso de uma cura hétero, né? Eu acho que eu errei na educação, porque a pergunta que fala é: pô, mas vocês são um casal gay e os seus filhos são héteros? Claro, pai e mãe não ensinam. A minha mãe não me ensinou a ser gay, meus pais não me ensinaram a ser gay. Eu sou gay porque sou. Então, e a pergunta, finalizando, a adoção para gays e para héteros, agora é bem mais fácil. E não tem, agora tem muito mais experiência, porque a gente criou essa palavrinha que vocês vão gostar, vão usar muito, que é chamada jurisprudência. A gente abriu um leque, então agora tem os pareceres erga omnes, olha que bonitinho, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então hoje já tem decisões, não tem como contestar. E se você pode requerer se perdeu o direito à adoção, você tem que recorrer, eles têm que explicar por quê, porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras, às vezes a pessoa não tem condições psicológicas de ser pai e de ser mãe. Então, às vezes demora, mas é o mesmo processo. Eu não fui discriminado em nenhum momento por ninguém. O juiz, ele, na época, isso aconteceu há 12 anos atrás, 12 anos atrás, ele foi, ele sabe, mas ele enfim, ele não sabia. Claro que eu poderia adotar criancinha, bebezinho, mas a gente já queria maiorzinho pela nossa idade já. Nós não queríamos bebês, nós queríamos entre 5 e 10 anos. E estamos super felizes com nossos filhos. Uma vai ser psicóloga, a Jéssica, Felipe veterinário, e o outro é dançarino, bailarino, esse negócio de dança. Gosta de arte e quer fazer educação física. Ai, que legal, perfeito. Muito obrigada, Tony. Então, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa exposição. Agradeço muito a sua participação, por ter compartilhado tudo isso com a gente, por ter respondido nossas perguntas. Agradeço muito de coração e espero que o senhor tenha gostado também de estar aqui com a gente hoje. Muito bem. Eu adoro conversar com pessoas de Curitiba, curitibanos, quem adotou Curitiba. Inclusive, a gente está esperando que tenha a piadinha que o pessoal da Organização Mundial de Saúde falando, que eu gostei muito.
porque agora nós temos que manter 2 metros de distância, porque curitibano gosta de 4 metros de distância, né? Então, vai passar essa quarentena, a gente vai poder estar junto. Eu acho que seria super legal a gente debater esses assuntos com todo mundo, com professores, e é muito legal. A mensagem final que eu deixo é a seguinte: tenham paciência com uma pessoa que é preconceituosa, porque às vezes ela está mal informada ou tem informações distorcidas. Então a gente tem que ensinar, a gente não tem que já chegando e falando, ai, você é preconceituoso, ai, você é fascista. A gente tem que conversar com as pessoas tranquilamente, falar a verdade da gente clara e mansamente e escutar a verdade do outro. E a gente fazer a chamada dialética. Dê sempre a sua tese, você ouvir a antítese e sempre procurar chegar numa síntese. Então, essa é a mensagem que eu digo. E sejam muito felizes, estudem muito, sejam felizes mesmo sem permissão. Porque, às vezes, a permissão não vem e você passa a vida e não é feliz. Então, é a mensagem que eu deixo para vocês. Parabéns, o Centro Acadêmico, parabéns, Fernanda, Guilherme, toda a equipe, parabéns vocês que estão aí, que nos assistiram. Um grande abraço. Muito obrigada, Tony. Muito obrigada mesmo, viu? Então, boa noite para o senhor, boa noite a todo mundo. Obrigada pela participação e presença de todos. Tchau, Tony. Muito bom estar com você. Tchau, tchau. Um Beijo. grande abraço. Abraço. Beijo.